A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Seu comentarista deste segundo trimestre de 2016 é o pastor José Gonçalves. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 4, que traz por tema os benefícios da justificação. O nosso texto áureo se encontra em Romanos, no capítulo 5 e versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa verdade prática, a justificação pela fé em Cristo, nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 5, melhor dizendo, do versículo 1 até 12. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O objetivo geral da nossa lição nos diz assim: esclarecer que a justificação pela fé em Cristo nos libertou da lei do pecado e nos fez novas criaturas. O ponto central da nossa lição nos diz assim: a justificação pela fé nos concede muitos benefícios. Meus irmãos, a lição de hoje nós vamos aprender sobre esses benefícios da justificação. Podemos dizer também os frutos, da justificação. Quais são esses frutos? Quais são os benefícios, da justificação? Então o apóstolo Paulo ele faz uma lista desses benefícios da justificação, e logo em seguida, dentro do capítulo 5 de Romanos, ele faz uma analogia entre Adão e Jesus Cristo. Nós vamos entender hoje o que são esses benefícios, Quais são esses benefícios? Porque aquele que é justificado em Cristo Jesus pela fé em Jesus Cristo tem esses benefícios. Nós vamos falar hoje paz com Deus, a graça divina. Nós vamos falar também sobre as tribulações, Vamos falar da glória de Deus, as tribulações que nós passamos aqui, voltando um pouco ao nosso entendimento,
que é pelo amor de Cristo, né? Por isso nós passamos tribulações, aflições, desolações dessa vida presente, né? Mas tudo isso há um interesse na frente, há um futuro que nos espera, há uma alegria que nos espera. Nós passamos por essas situações, né? Mas sabemos que na frente, no futuro, nós vamos estar face a face com o Mestre. Isso faz entender. Depois o apóstolo Paulo faz uma analogia, como eu já falei aqui no começo da nossa pré-aula, entre Adão, né, o velho homem, né, e depois uma nova criatura que está em Cristo Jesus, né, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, né, mediante esses benefícios, né, essa justificação dessa fé em Jesus Cristo. Então a lição de hoje ela vai ter duas partes. Nós separamos a primeira parte, que fala dos frutos da justificação, e a segunda parte nós vamos dar algumas explicações, melhor dizendo, sobre esta maravilhosa analogia em que o apóstolo Paulo menciona entre Adão e Jesus Cristo. Então, vamos iniciar aqui a nossa pré-aula de hoje, meus irmãos. O apóstolo Paulo faz uma relação dos frutos da justificação. Onde nós podemos encontrar isso? Em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Onde nós temos a paz com Deus, o acesso à graça, né, livre esse acesso pela fé, a esperança da glória de Deus, tribulações por amor a Cristo, o amor de Deus para conosco e por último, né, o amor de Deus demonstrado a nós através da morte de seu Filho. Aí logo em seguida, né, dentro do capítulo 5 de Romanos, mais precisamente do versículo 12 até o 21, o apóstolo Paulo faz uma analogia entre Adão e Cristo. Ou seja, Adão na qualidade de cabeça de toda a raça humana, e Cristo na qualidade de cabeça da nova humanidade. E dentro do nosso estudo, nós separamos no capítulo 5, do versículo 1 até 11, aonde nós iremos compreender aqui, meus irmãos, os benefícios da justificação. Né? Conforme nós podemos aqui fazer um comentário expositivo, né, do capítulo 5, seus versículos, nós separamos alguns versículos que fazem parte do nosso estudo, que são também importantes para que nós possamos entender esses benefícios da justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1, nós temos ali, sendo, pois, justificados, né? Então, o termo pois, né, quando ele fala assim, o termo pois indica que é uma inferência, né? Ou seja, o ato ou efeito de inferir, dedução e conclusão, quando ele expôs. Por quê? Nós vamos entender aqui agora, por fora extraído, né, da doutrina que acabara de ser exposta e demonstrada, meus irmãos, nos capítulos anteriores. Então, uma conclusão, o capítulo 5 é uma conclusão dos capítulos 3 de Romanos, do versículo 21, né? E Romanos, capítulo 4 até o versículo 25. Né? Está incluído nesses capítulo 3 capítulo 4 de Romanos. Então, é uma conclusão, o capítulo 5 é uma conclusão, como nós entendemos aqui, uma inferência, né? O ato, o efeito de inferir, dedução, ou seja, uma conclusão. A justificação pela fé produz vários resultados ao crente, no crente, melhor dizendo. Nós falamos aqui a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, que o apóstolo Paulo fala para nós, né? Esse livramento da ira futura, né? Fala de uma parte escatológica para nós aqui também. A reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus, e o regozijo, né? Regozijo, melhor dizendo, em Deus, conforme em Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Romanos capítulo 5, versículo 3, temos ali, nós gloriamos nas tribulações. Quando nós entendemos de tribulações, tribulações nada mais são para nós, né, crentes, pressões de várias esferas da vida. O Paulo alista ali tribulações, faz uma lista de tribulações, né? O que a tribulação produz para nós? Aquele que permanece firme, né, que passa pelas tribulações, como uma das bênçãos. Então é como uma das bênçãos do Senhor, né,
da salvação em Cristo. Então a tribulação é como uma bênção, né, da salvação em Cristo. Primeiro ponto, a palavra tribulação, ela refere-se ao quê? Refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Então isso inclui o quê, meus irmãos? As coisas como as necessidades financeiras ou materiais, né? Passamos por algumas situações nessa esfera, circunstâncias difíceis do dia a dia em nossas vidas, a tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão, conforme nós conhecemos, sofrimento dos justos. O segundo ponto, dentro desse entendimento das tribulações que Paulo nos ensina, em meio a essas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós, meus irmãos, um espírito e caráter perseverantes que vencem as provações e as aflições da vida. Ou seja, a tribulação, ao invés de nos levar ao desespero, né, e à desesperança, né, de se incomodar com aquilo, de se desesperar, ela produz o que para nós? A paciência. No versículo 3. A paciência produz o que? A experiência de passar por essas tribulações, né? E a experiência produz o que, meus irmãos? Uma nova esperança madura que não nos decepciona, conforme no versículo 5 de Romanos, no capítulo 5. Terceiro ponto, a graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes, nossa ardente esperança em Deus e a certeza, meus irmãos, da garantia da volta do nosso Senhor para estabelecer a sua justiça e a piedade no novo céu e nova terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Apocalipse, capítulo 19, 20 e 22. Então, enquanto estivermos na terra, meus irmãos, temos o amor de Deus derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, a fim, né, de nos consolar. O Espírito Santo nos consola aqui, em nossas provações, e trazer até nós a presença de Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, nós temos, né, essa referência do Espírito Santo, nosso Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 até o 23, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Em Romanos, no capítulo 5, né, versículo 5, temos aqui o amor de Deus em nosso coração. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações, pelo Espírito Santo, especialmente em tempos do que? De aflição. Aí temos aqui o verbo derramar, né, que está no tempo pretérito perfeito contínuo, né, que sempre está derramando, né, é contínuo isso aí, significando que o Espírito continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. E essa
experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta nas tribulações. Versículo 3. E nos assegura, meus irmãos, que nossa esperança da glória futura não é ilusória, conforme o versículo 4 e versículo 5. A volta de Cristo, meus irmãos, para nos buscar é certa, conforme Romanos capítulo 8, versículo 17 e Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 3. Aí temos aqui Romanos, capítulo 5 e versículo 10. Então temos assim, salvos pela sua vida. Não se esqueça que nós estamos falando aqui, meus irmãos, dos benefícios, da justificação. A salvação do crente provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta, pelos quais o crente é perdoado e reconciliado com Deus. Essa é a salvação inicial, conforme Romanos, no capítulo 3, versículo 21 até o 26, Romanos 4, versículo 5 até o 9. O crente continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo vivo. Então, o crente, ele continua salvo, mas tem que ter essa comunhão com Cristo, Não pode perder essa comunhão com Cristo, para que ele continue salvo. Se Deus nos amou, a tal ponto, se Ele amou a nós de tal ponto, de enviar o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos, e Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira dura, do juízo final, mediante a fé que agora temos no seu Filho. Romanos capítulo 4, versículo 22, Romanos 5, 2, Romanos 5, 9 e 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Filipenses 2, 12 até o 16. Aí temos aqui, já entramos aqui um pouco na analogia, em que o apóstolo Paulo, como eu falei que nós estamos dividindo aqui a nossa tela hoje, nós falamos da primeira parte da justificação e seus benefícios, benefícios da justificação, melhor dizendo, Agora vamos entrar na parte da analogia, em que o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação de Adão e Jesus Cristo. Então temos aqui Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo, através da transgressão, nós sabemos, e a queda de Adão, o pecado como princípio ou poder ativo conseguiu penetrar na raça humana. Romanos capítulo 5, 17 e 19, Gênesis capítulo 3, temos esse relato da queda do homem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos capítulo 5 e versículo 14, temos aqui: a morte reinou desde Adão até Moisés. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei moral de Deus, com sua pena de morte, como no caso de Adão. Versículo 13 e versículo 14. Mas porque os seres humanos realmente eram pecadores, pela prática, bem como pela sua natureza, que natureza pecaminosa, e transgrediram a lei da consciência, entre o bem e o mal, que até então ele não conhecia o mal, transgrediram a lei da consciência, escrita nos seus corações, conforme Romanos capítulo 2, no versículo 14 e versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 15, temos aqui um entendimento que muito mais a graça de Deus. Ou seja, nos versículos de Romanos capítulo 12 até o versículo 21, do versículo 12 até o 21 do capítulo 5 de Romanos, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção provida por Jesus. Então, ali ele ressalta
a suprema suficiência, né, da redenção provida por Jesus. Cristo, para desfazer os efeitos da queda. Então, Jesus veio para desfazer os efeitos da queda. E essa verdadeira lição desse trecho, Adão trouxe o pecado e a morte. Adão trouxe o pecado e a morte consigo. Cristo trouxe a graça e a vida. Versículo 17. Romanos capítulo 5 e versículo 18, também temos aqui sobre todos os homens, justificação devida. O que o apóstolo Paulo diz? Qual é o comentário a respeito desse versículo? Que nós entendemos que a justificação de vida, meus irmãos, para todas as pessoas e em potencial, né, ela torna-se real no homem à medida que ele crê. A justificação entra no homem à medida que ele crê, né, ela vai entrando, vai penetrando no seu coração. Em Cristo ele recebe a graça. A vida é um dom da justiça por Jesus Cristo, conforme o versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 21, aqui para encerrar o nosso entendimento dessa lição de hoje, temos a graça, né? A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Ou seja, a graça reina para a vida eterna. A nossa introdução, meus irmãos, foi uma introdução breve, nós não entramos aqui dentro da lição, porque o nosso entendimento se encontra dentro dessa introdução que nós acabamos de passar para os irmãos. Eu até esqueci de passar aqui, como sempre eu passo, que o ponto central, eu sempre falo, né? Que o ponto central da lição de hoje nos fala da justificação, fala a justificação pela fé, nos concede muitos benefícios. Esses benefícios é paz com Deus. Temos aqui nossa lição, né? Conforme você pode acompanhar, você que tem a revista de professor. Acesso à graça pela fé, nós falamos, 5:2. A esperança da glória de Deus, 5:2 também, que está dentro, né, do versículo 2, capítulo 5. Alegria nas tribulações. É importante aqui essas alegrias e tribulações, porque a alegria na tribulação, quando você passa por uma tribulação, nós passamos por tribulações todos os dias, aflições, né? Os deslizes da vida, né? Os intempéries da vida. Isso nos produz alegria, porque nós vamos enxergar na frente o que nos espera. O futuro que nos espera é Cristo. Né? Então não se sinta triste pela tribulação. Não, se sinta alegre, porque a tribulação produz alegria para o crente, né? Justificado com a sua fé em Jesus Cristo. O amor divino derramado em nós, pelo amor de Deus para a humanidade, né? E o 6.6 aqui, o amor de Deus demonstrado a nós através da morte de seu Filho, conforme Romanos capítulo 5, versículo 6 até 11. Então, esses são os benefícios, né, da justificação, né, em Cristo Jesus. Isso são os benefícios que nós temos, né? Aí depois aqui no finalzinho, ele passa aqui para nós, eu gostaria de passar isso para vocês, mas é interessante que quando ele faz essa analogia, ele faz a comparação de Adão e Cristo. Então, pela ofensa de um só, morreram muitos. Adão, versículo 15, capítulo 5 de Romanos. E Cristo, pelo dom da graça, de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Uma só ofensa, e todos foram condenados, versículo 16. A graça de um só transcorre de muitas ofensas. Faz essa comparação, essa analogia aí. Pela ofensa de um reinou a morte sobre todos. Pela justiça de um só reinou a vida. Versículo 17. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. Todos. Versículo 19, pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. Pela ofensa de um só, abundou o pecado. Pela justiça de um só, superabundou a graça. O pecado reinou pela morte, versículo 11. A graça reinou pela justiça. Então, essa é, né, a analogia que o apóstolo Paulo faz entre
Adão e Jesus Cristo. Agora, encerrando aqui a nossa lição de hoje, dentro da nossa conclusão, nós vamos ver aqui. O capítulo 5 de Romanos mostra de que forma Deus amou os homens. Ele os encontra pecadores, ímpios e indiferentes ao seu propósito, mas mesmo assim os ama, numa demonstração inimaginável de amor. Ele os justifica pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e os abençoa com todas as bênçãos espirituais. No capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus parece romper todos os limites, né? O amor de Deus, ele rompe todos os limites para a humanidade. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós, morte de cruz. Como disse certo autor, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar, mas não há nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Ou seja, Ele ama muito a humanidade e deu seu Filho unigênito para que morresse, né, na cruz do Calvário, para a redenção dos pecados da humanidade. Isso faz entender hoje. Então nós falamos hoje aqui, meus irmãos, sobre os benefícios da justificação. Depois nós falamos também dessa analogia que o apóstolo Paulo faz entre Adão e Cristo. Nós falamos aqui da tribulação, das tribulações que nós passamos. Nós falamos da paz com Deus, aquele que é justificado com Cristo, com uma paz abundante em seu coração. E ele passa por essas tribulações dando risada. Então não se aflige, meu irmão, quando você passa pela tribulação. Não se entristeça, porque a paz de Cristo está em teu coração. Isso se faz entender. Meus irmãos, aqui finalizando a nossa lição de hoje, quero fazer um convite para você que nos assiste por esse canal Professores em Cristo CBD, para que vocês estejam conosco na lição de número 5, que traz o tema A Maravilhosa Graça, que é o tema da nossa próxima lição. E também já deixo um recado para você, professor, e para você, professora, que está me assistindo neste momento. Que o Espírito Santo use vocês na aula de domingo e que vocês ensinem quais são essas justificações, né, ou justificação, ou os frutos da justificação, melhor dizendo, né, para os seus alunos. E depois faça essa analogia, né, essa comparação belíssima em que o apóstolo Paulo fala sobre Adão, que na qualidade de cabeça, né, de toda a raça humana, e Cristo na qualidade de cabeça da nova humanidade. Faça essa comparação, faça essa analogia, explique essa analogia que o apóstolo Paulo ensina para nós, né? Isso é interessante, isso se faz entender na lição. Então é uma lição muito boa, uma lição em que nós entendemos quais são os benefícios e também entendemos a analogia do apóstolo Paulo em relação a Adão e Cristo. Meus irmãos, vai passar para vocês o nosso canal, Professores em Cristo CBD. Você pode acessar nosso canal, se inscrever no nosso canal. Também temos o nosso site, onde nós temos todos os nossos estudos aqui. Nós acabamos de passar para os irmãos, www.professoresemcristocbd.com.br. Também temos nosso Facebook, Instagram, Twitter, onde você pode nos localizar ali e também estamos acompanhando essas lições da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês e que domingo vocês tenham uma aula maravilhosa, professores e professoras e todos os nossos irmãos que nos assistem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.